Ai, ai. Que dia lindo, hein? Que dia lindo. Ui. Que dia lindo. Fala, Ezequiel, beleza? Fernando. Pessoal entrando aí. Fala, Rony. Cara, eu tive uma aula hoje sensacional falando sobre IVP. Mais tarde eu explico pra vocês o que é. Mas sensacional, velho. Sensacional. Fala, Gleison. Bom dia, mano. E aí, como é que tá o dia de vocês? 8 horas da manhã ainda, né? Temos o quê? A gente ainda tem 16 horas. 16 horas de quinta-feira ainda pra tocar o terror na terra e fazer o que tem que ser feito. 16 horas ainda. O que é que você vai fazer nessas 16 horas dessa quinta-feira? Que não sei se você sabe, mas essas 16 horas, o que você vai fazer pode mudar para sempre sua vida. Existe uma coisa chamada ponto de inflexão, caso você não saiba. É quando um gráfico está, por exemplo, descendo, e aí tem um ponto em que ele para de descer, e ele começa a subir. Você tem que ter esse ponto de inflexão. Se sua vida está para baixo, cria esse ponto de inflexão e começa a tocar ela para cima agora, tá bom? Mas hoje a gente não vai falar sobre ponto de inflexão, mas sim sobre capitalização, capital, dinheiro, gerar grana. É disso que a gente vai falar hoje, ok? 8h06 agora, vamos começar essa aula. Se aquece aí. Uma coisa que eu gosto de fazer é posição de poder. Sempre que você estiver meio para baixo, desanimado, você vai fazer o seguinte: você levanta e sabe a Mulher Maravilha? Ela tipo se posiciona mais ou menos assim. Você vai e faz isso. Por quê? Quando você faz isso, quando você faz uma posição de poder, o seu cérebro ele começa a enviar informações para o seu corpo. E o seu cérebro ele começa a enviar informações também para o seu coração. E ele entende que você, por estar em uma posição de poder, você meio que aumenta a sua autoridade, sabe? Você fica com mais confiança, você fica mais empoderado, por assim dizer, ok? Então, colocar o pé na mesa, ficar em uma posição assim mais confiante, isso tudo aumenta o seu poder e a sua autoridade e a sua confiança ali. É muito interessante o corpo humano, né? Bora que bora, tocar o terror na terra. Capitalização. O que é capitalização? É capitalizar, é gerar grana, é fazer dinheiro. E muita gente tem problema ao falar disso. Muita gente não gosta de falar sobre dinheiro. Eu vou te falar uma coisa, se você não gosta de falar sobre dinheiro, é porque você está mal financeiramente. Sinto muito te dizer, você está mal financeiramente. Porque as pessoas que não têm problema em falar sobre dinheiro são justamente as pessoas que estão tranquilas, que entendem que o dinheiro é um escravo delas e não o contrário. Você que acha que ficar rico é algo ruim, você que acha que ser uma pessoa milionária é algo mal, não é. É algo que faz mal para você como pessoa, não é. Pelo contrário. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas por aí, 97% das pessoas,
elas são escravas do dinheiro. Ou seja, elas acordam pensando em dinheiro, elas vivem a vida delas inteiramente pensando em dinheiro. Por quê? Porque elas não têm dinheiro. As pessoas que têm dinheiro, elas não se preocupam tanto com o dinheiro. Você sabia disso? As pessoas que têm dinheiro, elas se preocupam menos com o dinheiro do que as pessoas que não têm dinheiro. Porque que não tem dinheiro fica o tempo todo pensando nisso. Ah, eu tenho que fazer dinheiro, tenho que fazer dinheiro, tenho que fazer dinheiro. Esse não é o jogo. Mas deixa eu te falar. As pessoas que têm dinheiro, elas entenderam esse jogo. E o jogo se chama capitalizar. Você tem que capitalizar tudo que você puder. Você tem que transformar tudo que você puder em dinheiro. Por quê? Dinheiro é energia. E quanto mais energia você tem, mais energia você pode transbordar. Mais pessoas você pode ajudar. Mais valor você pode gerar. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre mudar o mundo. E é algo muito interessante, porque mudar o mundo é algo que 99% das pessoas acha impossível. Só que aquele 1% que acredita que é possível são justamente as pessoas que realmente fazem isso, que vão lá e mudam o mundo. Então, é sobre você ser louco mesmo. É sobre você ser doido, inventar loucura. É sobre você capitalizar tudo que você puder. Quer gerar grana? Quer gerar dinheiro? Capitaliza. Mas como que faz para capitalizar? É o seguinte, vou te mostrar uma coisa aqui. Na verdade, vou te falar aqui, ó. As pessoas, elas compram duas coisas. Energia, método. Ou energia, o método. Ou, em um terceiro caso, uma necessidade, ok? Mas é energia e método. O que são essas duas coisas? Método é algo que vai facilitar a sua vida. Então, uma pessoa ela quer sair de um ponto A e chegar no ponto B. E ela está com dificuldade nisso aqui. Se você vai lá, entrega um método para ela e cobra por isso, resolveu um problema, ok? Você resolveu uma necessidade dela. Você resolveu uma coisa que talvez ela demorasse anos para aprender esse caminho. Você entregou para ela em 5 aulas, 6 aulas. E ela já resolveu isso em poucas semanas. Então, isso é capitalizar. É você entregar um método, um facilitador, um encurtador, um atalho para uma pessoa resolver um problema dela. Ou conseguir alcançar uma solução que ela tanto deseja. Então, quer capitalizar? Encontre um método, um facilitador de caminho. Isso vai fazer com que as pessoas que queiram chegar em um determinado local estejam com dificuldade em fazer isso, elas comprem isso. Porque isso vai fazer com que elas tenham resultados mais rápidos. E as pessoas pagam por isso. Sabe por quê? Porque tempo é uma coisa extremamente valiosa. E quanto mais as pessoas conseguem comprar tempo, mais elas são beneficiadas com isso. As pessoas estão o tempo todo querendo comprar tempo, porque o tempo é limitado. E se você consegue comprar o tempo, você compra vida. Isso é a verdade. Se você compra tempo, você compra vida, porque você economiza a sua vida comprando esse tempo. E tempo se compra, uma das formas é comprando método, porque o método ele é um facilitador que te faz fazer algo em menos tempo. E se isso te faz fazer algo em menos tempo, você ganha mais tempo. E tempo é dinheiro. Logo, você está economizando grana. Então, isso é interessante. Quando você cria um método e envia isso para as pessoas e transborda isso para as pessoas e cobra por isso, muitas vezes você acha que você está tirando o dinheiro das pessoas. Só que não. Você está entregando o seu conhecimento, a sua energia, o seu tempo, a sua frequência, o seu método, tudo isso por um valor que a pessoa vai pagar. Só que os benefícios que a pessoa vai ter com a sua energia, o seu método, o seu conhecimento, vale muito, mas muito mais do que o dinheiro que ela pagou.
E muitas vezes, o conhecimento que ela vai ter com o seu método, com o que você sabe, vai fazer com que ela ganhe muito mais dinheiro do que aquele que ela investiu. Então, você criar um método, você capitalizar isso, não é você tirar dinheiro das pessoas, mas sim você transbordar conhecimento, transbordar oportunidade de as pessoas criarem a vida delas, dos sonhos. É você dar oportunidade, é você gerar transformação. Capitalizar também é isso. Só que existe uma coisa chamada bloqueio de capitalização. Muita gente tem esse bloqueio. Elas acham que é algo errado você vender. Acha que você tem que dar tudo de graça. Só que não. Você não tem que dar tudo de graça. Primeiro porque as pessoas não dão valor. Algo que é de graça, as pessoas não dão valor. Pode reparar aí. Repara em alguma coisa que nos últimos dias ou nos últimos meses você recebeu de graça. Onde que essa coisa está aí na sua casa? Provavelmente você nem sabe onde está. Ou está jogada no canto. Mas algo que você pagou, algo que você colocou o seu dinheiro lá, isso você guarda. Isso você tem cuidado. Por quê? Você investiu dinheiro. Você investiu sua energia naquilo. Você investiu uma parte do seu tempo naquilo. Isso tem valor para você. Então você vai lá e dá valor àquilo, porque aquilo tem valor para você. Agora, se você nunca gastou nada com aquilo, você nunca consumiu um pouco da sua energia, nunca teve que utilizar nada de si em prol daquilo, você nunca vai valorizar aquilo. E se você não dá valor, você não utiliza, você joga fora no canto. Então, você não tem que dar tudo de graça. Tira isso da sua mente. Você não tem que dar tudo de graça. Você tem que dar de graça. Isso é algo muito interessante. Olha só. Você tem que dar o que de graça e o como você capitaliza. Ou seja, eu quero ganhar dinheiro pela internet. Ok. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Olha, você tem que fazer isso aqui. Mas como eu posso fazer isso aí? Agora você tem que pagar. É assim, ok? E você não está sendo ignorante. Você demorou anos para aprender isso. Você demorou anos para absorver esse conhecimento. Você estudou, você comprou livro, você comprou curso, você comprou mentoria. E agora você vai dar tudo de graça? Não é assim. Você tem que capitalizar, você tem que vender. É assim que as coisas funcionam. Se ninguém vender, se ninguém comprar, o mundo não gira. Ele para no tempo. Hoje a gente só tem esse mundo avançado em tecnologia, avançado em conhecimento, porque ele se movimentou, ele capitalizou, ele comprou, ele vendeu. O mundo só está assim por causa disso. Ok? E você precisa entrar nesse jogo. Você tem que comprar, você tem que vender. Isso é uma tática que você tem que usar. Entregue o que e você vende o como. Porque as pessoas... Existe uma coisa chamada gatilho da reciprocidade. Eu vou te dar uma dica de como você vender aqui. Gatilho da reciprocidade é basicamente quando você faz uma ação benéfica para alguém, ela se sente na obrigação de retribuir essa ação benéfica. Então vamos lá. Se, por exemplo, eu te entrego algo de graça, é meio que como se você tivesse uma dívida comigo. E quando eu coloco algo para vender, você se sente meio que na obrigação de talvez comprar aquilo. Mas isso é errado. Não, não é. Não é errado. Porque a gente tá em um mundo que é gerado a partir de movimento. E se você não se movimenta, você vai ficar parado.
Você vai parar no tempo. Ah, mas eu não quero vender. Vai, volta lá para o tempo das cavernas. Vai caçar leão no meio da selva. Vê se você dá conta. Ah, mas eu não quero transbordar o meu conhecimento. Ok, fica de boa. Fica tranquilo. Fique em paz. Continua na sua vida medíocre. Você dá conta? Fica aí. Então, sai desse mundo de não capitalizar. Sai desse mundo de achar que as coisas tem que ser de graça. Não, não tem que ser de graça. Você tem que capitalizar, você tem que vender. Você tem que transbordar conhecimento e cobrar por isso. Porque isso, inclusive, é uma forma de você fazer com que as pessoas deem valor para o que você faz. Capitalize. Mas é aí que vem a questão. Como capitalizar o meu conhecimento? Vamos entrar nesse assunto. Como capitalizar o meu conhecimento? Primeira coisa, você tem que entender qual que é o seu conhecimento. Então, o que é que eu sei de verdade? O que é que eu sei fazer bem? O que é que eu sei? Para um pouco, pensa, analisa, escreve se você quiser. O que é que eu sei fazer bem? Muito bem. Ok. Segunda pergunta. As pessoas pagariam para saber isso que eu sei? Ou ter esse conhecimento que eu sei? Ou ter essa habilidade que eu tenho? As pessoas pagariam por isso? Se pergunte. As pessoas pagariam por isso? Anote também. Sim, não. Se as pessoas pagariam por isso, você tem que vender. Mas como vender? Método. Crie um método. Crie um facilitador. Crie um encurtador. Um atalho. Ah, mas eu trabalho com confeitaria. Confeitaria não. Confeitaria, né? Ah, eu trabalho vendendo bolo. Legal. Como que eu posso... Na verdade, eu sei fazer bolo. Como que eu posso capitalizar isso? Cara, você pode vender esses bolos. Só que isso é algo que todo mundo já faz. Você tem que fazer o que todo mundo já faz de uma maneira diferente. Por quê? Isso cria diferenciação. E diferenciação cria conexão. Então, crie bolos diferentes. Crie bolos com sua identidade, com sua essência. Isso vai fazer com que as pessoas identifiquem e se conectem com você. Isso vai fazer, inclusive, com que as pessoas, mesmo, sei lá, a quilômetros de distância de você, ao ver o seu bolo, consigam identificar rapidamente que aquele bolo é seu. Isso, inclusive, é uma tática de branding, né? É você se diferenciar, trazer sua essência, trazer sua identidade para gerar conexão. E gerando conexão, você consegue capitalizar aquilo sem a intenção real de capitalizar aquilo naquele momento. Então, isso é muito interessante porque você consegue gerar capital sem saber que você está gerando capital. Isso por meio do branding, por meio da... Branding, para quem não sabe, é a conexão da sua marca com o seu cliente. Isso gera muita grana. Porque dinheiro, ele não é só uma moeda de troca. Dinheiro é energia. E quanto mais você entrega energia, quanto mais você recebe energia, quanto mais você movimenta energia, mais você gera dinheiro para você e para as pessoas. Por que que o Elon Musk ele ganha tanto dinheiro? Por que que o Jeff Bezos ele ganha tanto dinheiro? Energia. Os caras movimentam muita coisa no mundo. Gera muita energia. Consome muita energia. Entrega muita energia. Energia. Se você não souber administrar energia, mandar energia, receber energia,